Bom, a gente estava aqui nos bastidores, galera, e eu acabei de saber uma notícia, uma fofoca que eu preciso compartilhar Foca no com programa, vocês. Michele. Bomba! Não, vou focar no programa já. Mas, ó, o Garrafa foi soldado alvo Do Exército. do Exército, mas o Salazar também foi. Conta. Não, eu trabalhei auxiliando a Guarda Municipal de Santos. De farda? Você. De farda. Soldado Salazar. Salazar. Já pensou? Só que aí não deu pra ele continuar na rua, porque as meninas me prendam, Não, me não tem prendam. nada de menina, Michele, Não, foi pelo amor isso? de Deus. Trabalhava na parte do escritório. Bora, vamos focar, gente. Vamos focar no trabalho aqui. O Gazeta Esportiva começa com a nossa enquete do dia. Vamos lá. Quem é o grande favorito ao título do Brasileirão hoje? Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro ou outro? Nunca gosto quando tem outro, mas tudo bem. Outro. Para participar da enquete é só entrar lá no site gazetesportiva.com e deixar o seu voto. Qual o seu voto, Salazar? Olha, Michele, eu estou com você. Mais uma vez, boa noite para todo mundo. Eu concordo que não tem outro. Para mim, outro? um desses três, não sei o que o Garrafa pensa, mas para mim um desses três vai levar a taça e eu voto no Palmeiras, muito por causa da campanha do Palmeiras como visitante. O Palmeiras é o melhor visitante do campeonato, inclusive tem a campanha de visitante até melhor do que a de mandante dele mesmo, Palmeiras. E essa força do Palmeiras em qualquer terreno e com a pontuação que temos hoje, acredito que vai dar o título para o Palmeiras, Garrafa. Boa noite, Salazar, Michele, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Claro que se você olhar a tabela, né, você vai ficar fazendo matemática. Eu não sou matemático. Eu vou emitir minha opinião daquilo que a gente está vendo, assim como o Salazar, aquilo que a gente está vendo de desempenho, de avaliação do time visitante, time mandante, da sequência de jogos que tem. E por isso, o Cruzeiro, para mim, está fora da briga. O Cruzeiro, com todo respeito, está fora da briga. Ele tem jogos a mais aí que Palmeiras e Flamengo. Para mim, Cruzeiro está fora da briga. A briga é polarizada entre Palmeiras e Flamengo. Mas domingo eu disse no Mesa, principalmente pelo momento do Flamengo, que todas as minhas fichas estão apostadas no Palmeiras campeão brasileiro. Para mim, o Palmeiras será o campeão brasileiro. Todo mundo. Eu não tô, veja bem, a enquete é favorito. Eu estou dizendo o seguinte, na minha opinião, o Palmeiras será o campeão brasileiro. Tá certo, então guarda esse take aqui, Mas eu também aposto no Verdão, eu quero que o Verdão ganhe, para que meu tio fique muito feliz. Agora é o seguinte, você que está em casa, você já votou nos seus craques favoritos para a seleção dos melhores do ano do Troféu Mesa Redonda? Tá aqui do ladinho, ó, Troféu Mesa Redonda, que bonitinho. Então vai lá no site troféumesaredonda.com.br, monte a sua escalação, posição por posição e coloque os seus ídolos no tapete verde da premiação mais tradicional da televisão nacional, o Oscar do futebol brasileiro. 22 anos de Troféu Mesa Redonda. E aí, depois que você escolheu o seu time, você ainda pode participar do concurso cultural e concorrer a uma camisa oficial de um dos 20 clubes da Série A em 2025. troféumesaredonda.com.br. E eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Salazar, você já votou? Eu ainda não fechei minha escalação, mas tem alguns jogadores que não podem faltar, né, Michele? Pra você, quem não pode faltar, pelo menos um, que não pode faltar no troféu? Matheus Ribeiro, meia do Cruzeiro. Pra mim, independentemente de quem vai ser Pereira. Matheus Pereira. Pra mim, independentemente de quem vai ser o campeão. Matheus Pereira, pra mim, não pode faltar. Muito bom. Então, faça como Salazar, vote lá, troféumesaredonda.com.br. Eu não vou perguntar Estamos ansiosos para conhecer o seu voto. O meu? Não, o seu voto. Ah, bom, porque o seu e o meu a gente não pode, porque a gente vai apresentar. Aí é tendencioso. Por isso que nós estamos ansiosos para conhecer o seu voto, porque, vindo o seu voto, nós saberemos quem nós apresentaremos como os campeões, os vitoriosos do troféu. Já viu o terno? Já viu o terno? Opa, já. Eu ainda não escolhi o vestido, ainda não escolhi. Nosso repórter José Paes conferiu de perto o evento de lançamento da 7ª edição do Fight Music Show aqui em São Paulo. Popó, lenda do boxe brasileiro, fez um anúncio bombástico. Vamos assistir. Eles todos aí têm a força, principalmente o He-Man, ó. Você sabe que era meu sonho, né? Conhecer o He-Man quando eu era criança. Tô muito feliz hoje, obrigado, viu? Fez um sonho. Muito! Quer um abraço? Quero! Caramba, você é forte mesmo, hein, pai? Quanto no supino? O supino, cara, uns 100zinho vai fácil. Que isso, 100zinho no supino? Pra aquele aquecimentinho bom. Aquecimento? Né? Passa um pouquinho, mas não exagero muito. Não gosto de exagerar muito, mas vai boa a carguinha. O super-herói na figura do He-Man Maromba é apenas um dos
dos muitos participantes da 7ª edição do Fight Music Show, evento que junta muita música, gente conhecida da internet, artistas, cantores, lutadores e mistura tudo isso aí dentro de um ringue de boxe. Nunca me senti tão forte, tão preparado. É uma luta, a gente não sabe o que vai acontecer quando chegar lá em cima. O FMS 7, que acontece no próximo dia 1º de novembro no ginásio do Ibirapuera, teria como luta principal o confronto entre o ex-campeão do mundo de boxe Popó e o hoje influenciador digital e ex-campeão do Big Brother Brasil, Diego Alemão. Mas eu disse teria, porque depois de todo aquele quiprocó lá, de toda aquela treta na luta do Popó com o Vanderlei Silva, o Popó quebrou o dedo e tá fora de combate literalmente. A ideia da organização do evento era fazer essa luta no ano que vem. O Popó acha que me assusta. Tem um degrau ali de 40 centímetros, nem assim ele tá do meu tamanho. Me senti ofendido também, mas vamos. Fala. O cara que vem desafia um lutador de boxe sem ser lutador de boxe para pisar a primeira vez no ringue, certeza absoluta ele só entra para apanhar. Só que numa atitude que pegou todo mundo de surpresa, o Popó anunciou a aposentadoria de vez dos ringues. E justamente por causa de tudo o que aconteceu depois da luta com o Vanderlei. A minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe. Tô aqui para ajudar a Mamar a organizar junto com vocês. Mas para mim foi muito vergonhoso tudo que eu passei em cima do ringue. Agora, o Fight Music Show de número 7 terá como atrações principais o ex-campeão do BBB, Davi Brito, lutando contra o ex-campeão da Fazenda, Sacha Bali, além de um confronto valendo o cinturão do Conselho Nacional de Boxe entre o medalhista olímpico Esquiva Falcão e o Binho de Jesus. Mas o que a gente nunca mais vai ver é um dos nossos maiores campeões de novo num ringue. ...50 anos de idade e o Popó anunciando a aposentadoria deve ser um momento muito difícil, né? Para ele, que é essa lenda do boxe brasileiro. E apesar, né, Michele Salazar, essa tristeza, né, essa vergonha que o Popó falou, claro, foi um final deprimente o que aconteceu, que a gente já mostrou ontem, inclusive, todo mundo está sabendo, mas o Popó tem que ficar tranquilo nesse momento, porque a carreira dele é espetacular, é maravilhosa, é um dos principais desportistas do Brasil, não é? Então, carreira maravilhosa, ele toma essa decisão e vai ficar com certeza para aqueles que amam o boxe e amam o esporte, tudo de bom que o Popó fez durante a carreira. O Popó está na história, tetracampeão mundial por 2 categorias diferentes. Em 99 quebrou esse jejum para o boxe brasileiro, são 39 vitórias, 33 por nocaute. O Popó é um fenômeno. O currículo fala por si. O Popó é um fenômeno. Só que, olha, eu queria lembrar, até fui buscar aqui uma matéria que eu fiz com o Popó em 2015, lá pelo Diário do Litoral, quando ele foi morar em Santos, na minha cidade, entrevistei o Popó lá, e naquela ocasião ele já tinha falado em se aposentar. Não, parei, tudo mais, ele tinha pretensão de uma carreira política, e de repente a gente começou a assistir recentemente diversas lutas do Popó. Portanto, acredito que ele está tomando uma decisão no calor da emoção, realmente foi muito feio o que aconteceu né, nesse dia das imagens que estamos assistindo aí. Foi realmente muito feio, isso pode ter mexido demais com o Popó, tem o envolvimento do filho dele. Eu prefiro esperar a poeira baixar para a gente ter convicção se o Popó parou mesmo. Vamos ver. E sabe, eu estava vendo a história dele, vocês sabiam que até os 23 anos de idade o Popó dormiu no chão? Sim. Porque ele não tinha dinheiro para comprar colchão? Dormia toda a família junto, assim, a mãe dele que deu esse apelido de Popó. É uma trajetória muito bonita, né? Uma história, devia virar filme a história do Popó. Bom, o repórter José Paes está na festa de inauguração da 3ª edição da Copinha Feminina Sicredi, organizada pela Federação Paulista de Futebol. Boa noite, José Paes. Eu quero saber tudo o que vai rolar por aí. Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha aí o Gazeta Esportiva. Pois é, estou aqui no ginásio da Mercado Livre Arena Pacaembu. Daqui a pouquinho, às 8 horas, teremos aí o início dessa festa, então, da Copinha Feminina Sicredi 2025, o lançamento oficial da competição desse ano. O Melchior Brito vai mostrar para vocês como está o clima por aqui. Os convidados ainda não chegaram, tudo sendo ajustado pela equipe de produção aqui da Federação Paulista de Futebol. A Copinha desse ano promete bastante, teremos
teremos 20 clubes na competição, serão aí 5 grupos e esses grupos serão sorteados daqui a pouquinho, exatamente nesse evento que começa daqui a pouquinho às 20 horas aqui na Mercado Livre Arena Pacaembu. Na primeira edição tivemos o Flamengo como campeão, na segunda edição o Fluminense e agora toda a expectativa para a gente saber quem vai vencer a Copinha Feminina Sicredi de 2025. E tem uma informação muito importante para você que está assistindo a TV Gazeta, porque a TV Gazeta vai transmitir 10 jogos da competição, 10 jogos ao vivo aqui na nossa telinha da TV Gazeta no mês de dezembro. Então todas as informações nós vamos conhecer aqui nesse evento, tudo vai ser passado, datas, locais, estádios da competição. A grande final vai ser disputada aqui na Mercado Livre Arena Pacaembu e a gente vai descobrir quais serão então aí os jogos dessa competição e os jogos que serão, por que não, transmitidos aqui pela nossa gloriosa TV Gazeta. Uma baita inovação nesse momento de transformação, de transição da TV Gazeta, transmitindo então, repito, 10 jogos da Copinha Feminina Sicredi 2025, 10 jogos no mês de dezembro. Tá certo, minha querida Michele? Devolvo para você, daqui a pouco eu retorno aqui no Gazeta Esportiva, porque tem muita coisa pra gente falar. Mas essa é a notícia, hein? Tem Copinha Feminina Sicredi 2025 aqui na TV Gazeta. Devolvo para você aí, Michele. Valeu, Zé. Muito obrigada por todas as informações. Em breve novidades, né? Muito bacana, né? A Copinha Feminina. Muito legal, chegando, né? As principais equipes aí envolvidas na competição. E a Gazeta com muitos eventos, cada vez mais. E a gente transmitindo, é que a gente falou, novidades não vão faltar para você que está acompanhando a nossa programação. E a TV Gazeta transmitindo um evento de claro interesse público. Até pouco tempo atrás, realmente as pessoas não se interessavam muito pelo futebol feminino. A gente tinha, inclusive, uma questão de, olha, vamos lá para colaborar, para ajudar. E não é mais o caso. A gente tem acompanhado aqui alguns jogos de futebol feminino. Percebemos pela audiência do nosso site, aqui o gazetesportivo.com, como isso já mudou o interesse do público. Os jogos de estádios cheios, com ingressos sendo cobrados, gerando uma receita de milhões. Portanto, o futebol feminino já é uma realidade, há interesse público, então, assim, muito bacana, inclusive, saber que a gente vai participar dessa transmissão. Com Copinha certeza. que só teve 2 edições até hoje. Temos Flamengo e Fluminense como campeões dessa Copa São Paulo feminina. Vamos ver agora, porque agora os times de São Paulo estão mais fortes, né? Muito mais fortes. E olha, eu quero só relembrar para você que está em casa, neste sábado, a partir das 5 da tarde, tem o Gazeta Esportiva Aquecimento. A gente vai fazer a transmissão da Copa Paulista Sicredi, a grande final entre Primavera e 15 de Piracicaba, certo? O 15 precisa de uma vitória por 2 gols. Vai palpitar aqui também? Vai cravar também, Se igual você fez com o Palmeiras? Leva pênalti. Não, a prorrogação. Se empatar, o Primavera é campeão. Primavera é Sim, campeão. se for 1-1... Empate, qualquer resultado. é verdade. A Primavera tem a vantagem do do empate. Se for 1-0, aí é... Vitória por 1 gol do 15 leva a decisão para os pênaltis. Isso aí. Qualquer diferença de 1 gol. Agora, 2 ou mais gols a favor do 15, o 15 é campeão. Está aberto, né, Salazar, pelo que a gente viu das equipes? Completamente aberto. A gente percebeu, né, Garrafa, maneiras diferentes de jogar. O 15 se propõe mais mesmo. O Primavera segura, ainda mais com a vantagem agora, fora de casa. Eu espero um jogo desse. Primavera mais atrás, saindo na boa, vamos ver. Um jogo de muitos gols de preferência. Estádio Muitos cheio, gols. hein? Vai ter casa cheia, hein? Ó, então 5 da tarde, sabadão, a gente está aqui na Gazeta, nós 3 estaremos escalados para a transmissão, combinado? O assunto agora é a seleção brasileira que se prepara para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. Pois é, sexta-feira tem Brasilzão contra a Coreia do Sul. E o meio-atacante Rodrigo, convocado pela primeira vez na era Carlo Ancelotti, concedeu entrevista coletiva e falou sobre o retorno ao scratch. Canarinho, pode rodar. Bom, realmente foi um longo tempo, né? Para mim pareceu uma eternidade, estar longe da seleção. Foi um tempo difícil, passei por muitas coisas durante esse tempo, mas foi bom para refletir, para esfriar a cabeça, colocar a cabeça no lugar. E hoje eu me sinto bem, me sinto pronto para estar aqui novamente, para entregar o meu melhor, demonstrar a minha melhor versão no futebol, na seleção. Um prazer estar com o Ancelotti aqui, que é o cara que sempre me ajudou muito na minha carreira, um cara que deu um up assim na minha carreira. Com certeza nas mãos dele eu evoluí de nível e é um prazer ontem reencontrar ele falar o quanto ele está gostando, o quanto é bom o ambiente. Eu falei, mister, aqui é sempre assim, o ambiente é muito bom, por isso que eu gosto tanto de estar aqui, é sempre um prazer. E é isso, foi um longo período longe, mas agora estou de volta, estou bem e espero entregar o meu melhor. Falando sobre seleção brasileira,
Sobre o Rodrigo, a gente estava assistindo o Rodrigo nesse retorno. Vocês vão lembrar que a gente comentou muito sobre o Neymar em cima de uma resposta que o Ancelotti deu na entrevista coletiva quando ele foi justificar algumas ausências e ele falou aquela história do 100%. Só virar para a seleção quem estiver 100% fisicamente. Talvez as pessoas não lembrem, mas essa resposta veio justamente diante de uma pergunta sobre o Rodrigo. A pergunta foi sobre a ausência do Rodrigo naquela ocasião. Estávamos lá, inclusive, né? E ele respondeu isso, vale para o Rodrigo, e ele deixou claro que vale para todo mundo. Então, portanto, fica muito claro, mais uma vez, ainda mais nesse caso do Rodrigo, que assim, olha, eu já conheço o Rodrigo, sei do potencial dele, trabalhei com ele, mas não é porque eu trabalhei com ele que ele vai ter cadeira cativa aqui. Tem que estar 100%. O Rodrigo não estava 100%, não foi convocado. Voltou a jogar, foi convocado. Então, assim, ele é justo. O bacana do Ancelotti é que ele adotou um critério, Garrafa, e esse critério claramente vale para todos. Não tem aquela história do amiguinho, da estrela. Não, vale desde o Neymar até o terceiro goleiro reserva, vale para todo mundo. E por que vale, o Salazar? Porque o Ancelotti é maior do que os jogadores da seleção brasileira. Sim, concordo com você. Qualquer um dos jogadores, independentemente da maior estrela. Vale isso também para o Neymar. Né? Era algo que não acontecia com todo o respeito que merece ao Dorival e a outros treinadores que passaram à frente da seleção brasileira. Então, nesse ponto, ter a figura do Carlo Ancelotti à frente da seleção é algo muito importante, porque ele está sendo coerente com a sua fala. Sobre a chegada técnica do Rodrigo, acho que agrega a seleção, é um jogador importante, o Ancelotti conhece muito bem ele. Aliás, ele é pouco midiático, o Rodrigo. Porque mas bola, era 10, né? Porque, era 10 da seleção para ele. Né? Mas bola ele tem. Sim. Bola ele tem. A questão que fica, e a gente vai saber lá na frente, até o Ancelotti nos respondeu a semana passada de forma exclusiva aqui na Gazeta, se o Neymar tem possibilidade de ir à Copa do Mundo, estar bem fisicamente, estar nesse 100%. Eu, em 100% Neymar, não acredito. Mas por ser o Neymar, talvez o Ancelotti possa aí abrir uma exceção, digamos, pela qualidade técnica do Neymar. Se tiver condição de jogar bola... Aguardemos. Vamos ter que aguardar. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E quero ver como o Vinícius Júnior vai se comportar em campo depois de todas essas dancinhas com a Virgínia e tudo mais. Vou estar de olho, hein? Quem também atendeu a imprensa hoje na Coreia do Sul foi o goleiro Bento, que respondeu sobre a expectativa de ganhar uma oportunidade nos próximos amistosos da seleção. Olha, a gente conversou um pouco ali com o Tafarel, existe uma ideia assim de eu jogar contra a Coreia, mas ainda não tem nada decidido, acho que o treinador que vai decidir isso no final, mas independente, eu acho que se for jogar um jogo ou o outro, tem que dar meu melhor, tem que representar bem e aproveitar essa oportunidade que é muito boa para mim. Entendo a minha posição, o Alisson e o Ederson vêm de muito tempo já na seleção e acho que aqui dentro sempre tem um critério que, acho que pelo desempenho também, pela longevidade dentro da seleção, acho que isso é muito importante também, porque um cara se manter dentro da seleção por muito tempo, ele tem seus méritos, então o Ederson e o Alisson têm seus méritos, como eu tenho os meus também. E bom, acho que isso é do dia a dia, dos treinamentos, da confiança do treinador, o que vai acontecer ou não, às vezes uma lesão mais grave pode deixar os outros goleiros de fora e, consequentemente, acontecer uma titularidade para mim. Eu acho que o mais importante é me manter na minha melhor forma, sempre me dedicando bem nos treinamentos e, se caso acontecer uma titularidade na seleção, na Copa do Mundo, eu vou abraçar da melhor forma. Quem tem que ser o goleiro titular do Brasil para vocês? Os dois se olharam juntinhos assim. Porque assim, eu tenho dito há muito tempo e não vou fugir daquilo que eu entendo, né, sobre o gol da seleção. Eu entendo que o Alisson dispensa falar da qualidade do Alisson. Tecnicamente é o melhor de todos. Né? Mas eu tô já com você. disputou 2 Copas do Mundo, o momento dele dentro da seleção brasileira, para mim, já passou. Já passou. Já passou, teve a oportunidade em 2 Copas do Mundo. Sinto falta dos milagres. É isso. Né, Copa do Mundo, o torneio de tiro curto, Salazar. Exato. As bolas que foram no gol do Alisson nas 2 Copas entraram. Exato. Né? Com uma falha dele contra a Croácia. Mas a pergunta foi agora a quem tem que pergunta ser da o Michelle goleiro? eu quero responder depois dessa data FIFA. Por quê? Porque o Bento vai jogar um jogo e o Hugo Souza o outro jogo. Estou curioso, eles têm pouquíssimas oportunidades. O Hugo Souza vai ser a primeira como titular. Então, assim, vamos ver esses 2 jogos? Aí fica mais fácil a gente bater esse martelo. Tá bom. Chegou a hora de acelerar com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Muito boa noite, Rodrigo. Quer dizer que a McLaren ganhou o título de equipes na Fórmula 1?
Exatamente. Boa noite, Michele, Garrafa, Salazar, para você que está assistindo aqui o Gazeta Esportiva. Isso mesmo, a equipe garantiu o Mundial de Construtores, mas a disputa de pilotos segue aberta, principalmente após o Verstappen ter chegado em segundo lugar em Singapura, né? Com isso ele tirou pontos na frente do Lando Norris e do Oscar Piastri. A vitória foi do George Russell, mas ele já não tem mais chance, né, matemática de título, até tem, mas está difícil. No Rally de Portugal, deu Brasil na etapa do Mundial com a vitória de Lucas Moraes, Michele. O piloto da Toyota Gazoo Racing venceu um duelo intenso com seu companheiro de equipe e segue com chance de título. Legal. Fala pessoal da Gazeta Esportiva, Lucas Moraes por aqui, já de volta no Brasil, em São Paulo. Muito feliz de ter ganho minha primeira vitória numa etapa do Mundial. Fiquei muito feliz de poder representar o Brasil, trazer essa primeira vitória na categoria principal, né, nos carros. E, enfim, foi uma disputa incrível. Depois de 15 horas de prova, a gente venceu por 50 segundos. Então foi até o último dia bem disputado com meu companheiro de equipe, o Henk, da Toyota. E é isso aí. Obrigado pela torcida de todos. Torcendo muito. Legal. E representou o Brasil no Dakar também muito bem. Boa sorte aí para o Lucas Moraes. E a Toyota Gazoo Racing também viveu um fim de semana de intensas emoções na Stock Car no Velocitar. O João Paulo de Oliveira teve o carro completamente destruído após um acidente no sábado, Michele. Totalmente destruído, perda total. Aí a Full Time recuperou um novo chassi em tempo recorde e o João Paulo de Oliveira conseguiu um top 10 no domingo. Eu só quero agradecer os mecânicos aí, cara, porque eles fizeram o impossível. Eu acho que se você for de box em box aí, perguntar pra turma aí se é possível trocar um chassi de um dia pro outro, eu acho que você vai ter quase toda a resposta vai ser impossível, porque isso em oficina, com instrumentos, tudo com lugar adequado, a gente faz isso em 3 dias, então fizeram aqui em 8 horas. Impressionante mesmo, Michele. Então, parabéns ao JP, a Toyota Gazoo Racing e a Full Time, né, por esse trabalho em tempo recorde. E a vitória ficou com o Gabriel Casagrande. O piloto conquistou 3 títulos da Stock Car nos últimos 4 anos, Michele, mas ele vinha sofrendo com problemas em seu carro até finalmente voltar a vencer agora no Velocitar. Meu primeiro pódio na temporada, uma temporada que está sendo muito sofrida, com alguns problemas. Acho que todo mundo está enfrentando diversos problemas e a gente conseguiu, enfim, voltar a postular entre os vencedores. E aí, nessa corrida, enquanto eu estava voltando para casa, recebi a notícia da desclassificação do concorrente que tinha ficado em primeiro. Agora a gente é o vencedor da corrida principal aí da etapa 8. Estou muito feliz, muito contente. Espero que a gente possa voltar aí para o pódio mais vezes esse ano e, quem sabe, né, brigar pelo título aí no final da temporada. É isso mesmo. Então o Casagrande, inclusive, renovou o contrato com a equipe Amatezouga, acabou de informar aqui. E a cobertura completa da Stock Car você confere domingo aqui na TV Gazeta, no Momento Velocidade, em 2 horários, 11 da manhã e 11 da noite, Michele. Legal. Então, enquanto espera o comecinho ali do Mesa Redonda, né? E aí já fica do Mesa Redonda, já vê o Momento Velocidade. Já assiste o Momento Velocidade. Tá certo. Obrigada, viu? Obrigado a você, Michele. Enquanto espera o começo do evento de lançamento da Copinha Feminina Sicredi, o repórter José Paes vai atualizar o noticiário do Palmeiras pra gente. O que você separou do Verdão, Zé? Pois é, minha querida Michele Janela, o Palmeiras volta a campo já nesse sábado, né? Em jogo que acontece no Allianz Parque, partida atrasada aí do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Juventude, o Palmeiras que é o líder do Campeonato Brasileiro. Mas aí o Palmeiras tem muitos desfalques para essa partida, uma série de desfalques importantes para esse jogo que, repito, acontece lá no Allianz Parque, em meio a essa data FIFA aí, amistoso do Brasil, amistosos de outras seleções aqui da América do Sul. O Palmeiras tem alguns jogadores convocados, alguns jogadores suspensos, são 7 os desfalques. Vamos colocar na tela aí, diretor, para a gente acompanhar direitinho os desfalques do Palmeiras para essa partida. O Gustavo Gomes, que está com a seleção lá do Paraguai, ele já tinha tomado o 3º cartão amarelo, já seria de fato aí um dos desfalques do Verdão nessa partida contra o Juventude. Tem o Sousa também, né, que se machucou no último jogo do Palmeiras contra o São Paulo. O Vitor Roque está suspenso para esse jogo diante do Juventude. Aí tem 2 jogadores convocados para a seleção da Argentina, né, o Flaco Lopes
dos grandes nomes do Palmeiras nessa temporada, e também o Aníbal Moreno, e 2 jogadores convocados para a seleção do Uruguai, o Emi Martínez, esse que também já estaria suspenso aí para esse jogo contra o Juventude, e ainda o Facundo Torres. Lembrando que o Palmeiras tem como desfalques aí já recorrentes, né? O Lucas Evangelista está machucado, o Paulinho que passou por uma cirurgia, e o técnico Abel Ferreira então vai ter que se virar para armar esse time para pegar o Juventude, que é bem verdade, é uma das equipes que briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras está aí nessa briga acirrada com o Flamengo, ambas as equipes com 55 pontos na tabela de classificação, e o Palmeiras então com um jogo a menos em relação ao Flamengo, mas com 2 jogos a menos no Campeonato Brasileiro, ainda tem por fazer aí uma partida adiada contra o Santos. Palmeiras, que é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro, tem 19 pontos, 5 a mais do que o Flamengo no retorno, repito agora, do Campeonato Brasileiro. 79% de aproveitamento para o Palmeiras só nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, viu, Michele? Eu devolvo para vocês poderem comentar aí como que o técnico Abel Ferreira vai ter que armar o time para pegar, repito, o Juventude, 19 horas, Allianz Parque, Campeonato Brasileiro de 2025. Daqui a pouco eu volto aqui no Gazeta Esportiva, tá bom, Mi? Tá certo, Zé. Fala, Garrafa. Então, o Salazar, dentro do que o Zé nos apresentou de desfalques, se você pegar, são vários jogadores, mas titulares aqui, o Gomes, o Flaco, o Vitor Roque e o Aníbal, ora sim, ora não, tem sido titular. Então, no momento que o Palmeiras pode vencer o Juventude, que está na zona de rebaixamento, jogando em casa, time zona de rebaixamento é adversário, tem 3 desfalques, se vence, abre 3 pontos do maior concorrente ao título com ele, no caso o Flamengo, com 2 vitórias a mais, olha o tamanho da importância do jogo do próximo sábado. A gente vai fazer a cobertura completa, inclusive, no nosso Mesa Redonda. É um jogo que vai dar uma vantagem, para mim, muito grande ao Palmeiras em relação ao Flamengo. E como todo mundo diz que o Palmeiras tem um elenco, tem bons jogadores, eu não vejo nenhum outro resultado, nenhuma outra possibilidade que não venha a ser uma vitória do Palmeiras. Se apegar a desfalques, porque a maioria dos outros jogadores são jogadores que compõem elenco, Salazar. Importantíssimo. É muito importante o Palmeiras vencer essa partida, porque o Palmeiras vai ter o confronto direto com o Flamengo fora de casa. Maracanã. Então você abre... Não nesse domingo, no outro domingo. Você abre uma pontuação que te dá margem para, de repente, tropeçar contra o seu arquirrival. A tal da gordura, né? Exato. Então, assim, esse é o jogo da gordura. Me incomoda a questão do calendário, claro, porque o clube não pode ser punido por jogar a Copa do Mundo de Clubes. Você vai para a Copa do Mundo de Clubes, aí você está brigando pelo campeonato aqui, colocam o seu jogo numa data FIFA onde você perde quase 7 jogadores, né? Então, assim, isso, você não pode ser penalizado por jogar a Copa do Mundo de Clubes. Então há um problema de calendário. De todo modo, já que aconteceu, menos mal que é contra um dos piores times do campeonato, dentro de casa. E convenhamos, Palmeiras deve entrar em campo com Everton, Kelvin, Bruno Furques, Murilo e Piquerez. Defesa praticamente titular, vai. Alan, Andrés Pereira, Felipe Anderson e Maurício. Rafael Veiga e Bruno Rodrigues. Tá bom, hein? Dá? Otimaço, Dá hein? pra ganhar do Juventude em casa, não dá? Se tiver uma catástrofe, Sim. que eu acredito que não vai acontecer, porque para mim o Palmeiras vai ser o campeão brasileiro, se tiver uma catástrofe, tem que cobrar sim do Palmeiras. Não dá pra jogar, mas perdeu porque... Não dá pra jogar. O Ministério Público e o Corinthians estão investigando os possíveis gastos do ex-presidente do clube, André Sanches, entre 2018 e 2020. E o Salazar vem acompanhando essa investigação de perto e agora vai explicar para a gente quais são as novidades dentro desse caso. Vai, Salazar. Vamos lá, Michele. Só para o pessoal entender, o Ministério Público está acompanhando toda essa investigação que vai em cima dos gastos com cartões corporativos e também com notas fiscais pagas pelo Corinthians sobre as gestões de Duri Monteiro Alves, André Sanches e Augusto Melo, os 3 ex-presidentes. O promotor do caso, o Cássio Concerino, ele decidiu desmembrar essa investigação e deu prioridade ao caso do André Sanches. O caso do André Sanches já está indo para um desfecho. E qual que é a grande novidade que nós revelamos aqui no site da GazetaEsportiva.com? O André Sanches devolveu ao Corinthians R$15 mil por causa de um gasto que ele assumiu. Que ele errou, não foi aquele? Ele errou sendo indevido, alegou que confundiu o cartão e tudo mais, uma viagem de Réveillon e tudo mais. Ele gastou ali R$9 mil, com juros e correção devolveu R$15 mil.
Qual que é o grande problema? O Ministério Público e a Comissão de Justiça do Corinthians identificaram 50 gastos ao todo, incluindo estes que ele já assumiu, 50 despesas cobradas em cartões corporativos do Corinthians, na gestão dele, que segundo a Comissão de Justiça do Corinthians e o Ministério Público, são gastos suspeitos, os quais ele vai precisar dar explicações. Ao todo, isso representa R$190 mil gastos com o cartão corporativo do Corinthians. Eita! Estamos falando aí de despesas em farmácias, hotéis, restaurantes, hospitais, lojas de móveis, de carro, táxi aéreo. Então, gastos estranhos, que no entendimento do Ministério Público talvez não sejam compatíveis com um gasto de um presidente de clube de futebol. O André Sanches vai precisar dar explicação. Nós, obviamente, procuramos o André Sanches, que mandou uma resposta oficial por meio do advogado Fernando José da Costa, que informa o seguinte: André Sanches já prestou todos os esclarecimentos ao Ministério Público acerca da utilização do cartão corporativo, que à época não possuía regramento específico ou delimitação objetiva de gastos. Resumindo, o Estatuto do Corinthians não prevê o que pode, o que não pode, só prevê que haja boa-fé com isso. Conforme esclarecido, o cartão sempre foi utilizado em benefício institucional do clube, inclusive para aquisição de presentes e despesas de representação. Aí, indo até um pouquinho para essa história do relógio, ele comprou um relógio que ele alegou ser um presente para uma pessoa da Confederação Brasileira de Futebol. Voltando para a resposta, sendo certo que todas as contas foram devidamente aprovadas pelos órgãos competentes. E aí vem um outro porém. Os órgãos competentes, realmente, o Andrés nunca fez nada escondido. As cobranças estavam lá. O Corinthians, dono do cartão, nunca reclamou com o presente. Ô, presente porque aqui. Vai no conselho, não passa vai por o CORE, Conselho de Orientação, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, enfim. Nunca houve nenhuma cobrança para cima do André Sanches. E essas pessoas, os diretores à época, foram convocados agora pela Comissão de Justiça do Corinthians e devem ser inseridos também e devem prestar esclarecimentos ao promotor do caso no Ministério Público. Portanto, é um caso já em fase final e é bem provável que a gente tenha aí ou a denúncia à Justiça, o que tornaria o Andrés, em caso de aceitação da Justiça, um réu de provavelmente apropriação indébita ou furto qualificado. A promotoria está estudando o que seria isso. E no caso do Andrés, essa é a linha de defesa. Ele aposta que mesmo que seja denunciado, a Justiça não deve acatar. A gente vai ter que aguardar e continuar acompanhando. Mas a grande novidade é essa. Todos falaram muito sobre os 15 mil que ele devolveu. E nós aqui descobrimos que, na verdade, o Ministério Público e a Comissão de Justiça estão questionando R$190 mil gastos com o cartão corporativo. Queria ver cartão corporativo de todos os presidentes, sabe? Na verdade, vale como a informação, porque não podemos fazer nenhum pré-julgamento, né? O Ministério Público vai decidir se denuncia ou não, e o Andrés tem direito, assim como todo cidadão, de responder, dar a sua devida explicação através dos seus advogados. A gente vai ter que aguardar, e que bom que as coisas estão sendo investigadas. Eu acho que esse é o caso, não tem muito a acrescentar, não. Bom, o 15 de Piracicaba já começou o seu treinamento para o jogo de volta da grande final da Copa Paulista Sicredi, com a desvantagem de 1 gol no placar. Bora conferir como que o time está se preparando para a grande decisão? Na tela. Do lado de fora, a torcida está fazendo a sua parte. E aqui sempre enche. Então, 12º jogador, 13º, tem que ganhar. E a torcida aqui é muito fanática. Garantindo ingressinho aí, né? Precisa, né? Vamos torcer pro Quinzão, que com certeza esse ano é nosso. A Gazeta traz sorte para nós, né? Então acabou. Tomara, né? O resultado é 2-0 ou 3-1. Aí sim, sem pênalti. Sem pênalti. Pênalti o coração não aguenta. 5 safenas já, mas só? Oh, meu Deus do céu, melhor não... Não, melhor não abusar, né? E do lado de dentro do Barão de Serra Negra, os jogadores do 15 de Piracicaba treinam pesado para reverter o 1-0 sofrido por Primavera, no jogo de ida da final da Copa Paulista Sicredi de 2025. Menos é mais, né? Então a gente tem que trabalhar o máximo emocional possível, a gente conversar, a gente está sempre junto, independente da situação, para que a gente possa reverter esse resultado que temos plenas condições de reverter. Olha, a gente teve sorte, viu? O treino de hoje não ia ser aberto à imprensa, mas o professor Moisés liberou que a gente ficasse por aqui. A partir de amanhã vai ser tudo fechado, afinal, a escalação vai começar a ser definida e ele, é claro, não quer que nenhum detalhezinho escape para a grande decisão, para a grande final que vai acontecer no sábado aqui nesse gramado. Que esse momento a gente tem que se fechar, né, se blindar. O mais importante é nós como grupo
que nós temos um grupo muito unido, muito forte, estarmos todos focados, o objetivo, claro, é a vitória no sábado, mas por mais que a imprensa tenha que estar, nossos familiares, torcedores, a gente pede só para aguentar um pouco essa ansiedade, que sábado, se Deus quiser, a gente vai estar bem treinado e tomando as melhores decisões para poder colher o resultado almejado, que é ser campeão. O bom é que ainda com essa pressão toda, o clima entre os jogadores é leve e descontraído. Vou ficar falando do clima leve então aqui, né? Vocês estavam brincando, né? Ele tá ali, ó. Filma ele. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, é o assessor de imprensa ali, né? Não fala nada não, pra não... Entendi, tá no melhor ângulo já. Fala pra não queimar ele, mas tá bom. Sim, o nosso clima sempre foi bom, né? O nosso auxiliar, o Chuva, até falou ali com a gente agora. É sempre, nunca é o momento, mas é sempre como é o pós-jogo, sendo um resultado positivo ou negativo. Mas no outro dia a gente tem que se apresentar, a gente tem que se unir, como a gente sempre fez, juntar, trabalhar, organizar as coisas que não deram certo. As atividades seguirão até sexta-feira e aí não vai ter jeito. É entrar em campo e dar o melhor para levantar a taça. Como a gente pensa 24 horas, a gente até brinca internamente para que se pudesse jogar amanhã, hoje no caso, a gente já poderia jogar. É certo. Foi bem? Vem dar o seu feedback aqui, né? Tem que dar um feedback. E aí? Capita é jogador de verdade, né? Esse daqui é time grande, a gente só brinca, é um menino novo, mas que já viveu muita coisa e tem um futuro brilhante aí. Esse menino é nota 10. Saco, tá querendo alguma coisa. Depois eu vou fazer um vale aí depois. Tá querendo alguma coisa. Copa Paulista Sicredi esse final de semana, tem final. E que delícia, Palpitômetro tinha que ter Não. aqui. Eu também acho. Eu acho que tem que ter um palpitômetro. Vamos ali transmitir. Sexta-feira, hein? Vamos ali Sexta-feira. transmitir. Vai ter? Vai ter. Ainda bem que eu tô de folga. Ah, Sexta-feira estarei concentrado pro jogo de sábado. põe a música do palpitômetro, diretor. Tem que ter Sexta-feira palpitômetro. concentrado. Põe os dois aqui, né? E aí é o seguinte, Michele, no muro. o grande barato nessa Copa Paulista Sicredi, né? A gente tá curtindo demais fazer legal. esse tipo de evento. Já começa ali na bilheteria. Quanto tempo eu não vi o cara comprando ingresso na bilheteria ali, né? Torcedor, E se arquibancada preparando. de cimento, Garrafa, ali. Arquibancada de cimento e tal. Então... Começou a música. E a gente tava falando o seguinte... Qual é o seu palpite na garrafa? Não foge da raia. Não, eu não tenho Não palpite. fuja da raia. Não tenho palpite. Dessa vez, essa eu Você não vai vou. fazer a mureta. Não, mas claro, vou narrar o jogo, Michele. Eu não vou me comprometer com ninguém. Eu quero me concentrar pro grito de campeão. Vamos fazer. Quem é mais favorito? Olha, o Primavera tá com um gol na frente. O Primavera tá... mas aí o 15 joga em casa. E aí? O favorito pra mim é o Primavera. Se vai ganhar, a gente não sabe. Mas quem fez a melhor campanha não foi o 15? Foi o 15. E o Primavera fez a segunda melhor campanha. É isso, Michele. 15 melhor campanha, o 15 joga em casa, o Primavera tem a vantagem, o Primavera tá num ano maravilhoso, primeira vez calendário nacional. O favorito é o Primavera, mas tem uma questão. O próprio técnico do Primavera, o Marchioli, falou pra gente lá depois do jogo. É a primeira final de boa parte do elenco do Primavera. Então, assim, nem o próprio técnico imagina como eles vão reagir. Cadê o pop-up da Copa Paulista aqui? Não tem ainda pra gente soltar? São muitos ingredientes. Põe de novo. Muitos ingredientes que você pode ir por qualquer lado que você quiser. É o fator campo. É fator inexperiência de alguns jogadores, é a vantagem que o 15 teve por ter uma melhor campanha, é a vantagem do Primavera, é a vantagem do Primavera ter ganho o primeiro jogo. Exato, empate. O que eu posso falar pra você? Brunão vai fazer gol. O que eu posso garantir pra você? Caneca, você não olha na caneca. A caneca está em greve para a Copa Paulista Sicredi. O Brunão fez o gol. O que eu posso garantir pra você, Michele, é que teremos uma grande decisão e uma grande cobertura aqui da nossa Cuida TV da Gazeta. sua voz, hein? Concentração total. Nossa, ontem meu filho tava espirrando, eu fiquei 3/4 longe dele. Parado. Tem mais notícias sobre as polêmicas no clássico entre São Paulo e Palmeiras? Vocês devem se lembrar, né, que o presidente do Tricolor, Júlio Casares, pediu a divulgação do áudio do VAR naquele lance envolvendo o Alan e o Tapia. A CBF busca uma autorização da FIFA para divulgar os áudios do VAR em lances específicos da partida. Como o árbitro Ramon Abate Abel não foi à cabine de vídeo, o regulamento da FIFA não prevê a liberação da análise. O São Paulo reclama de 5 jogadas específicas. A gente vai acompanhar o desenrolar dessa polêmica, lembrando que o árbitro, o Ramon Abate Abel, ele já está afastado.
ou seja, por um mês ele está afastado. Isso significa o quê? Que ele já não vai receber salário por um mês. Você sabe quanto custa, quanto o árbitro ganha? Ganha R$ 7.280 por jogo. Ele já, então, vai ficar assim, sem os próximos... Ele é um árbitro FIFA, né? O FIFA, um árbitro FIFA Ele foi ganha considerado o melhor árbitro da Copa do Mundo de Clubes, considerado pela FIFA. o tempo exato não tem, mas assim, provavelmente é um mês que vai fazer aquela reciclagem e tudo mais. Mas, poxa, ele é um árbitro, né? O problema é essa reciclagem, assim, ela não acontece como deveria acontecer, esse afastamento também não acontece como deveria acontecer. E essa reclamação do São Paulo, com todo o respeito, o São Paulo tem toda a razão de questionar a decisão do árbitro. Só que nós já sabemos, o árbitro não marcou o pênalti por entender que o Alan escorregou. Escorregou, acabou batendo no jogador do São Paulo, errou a arbitragem, óbvio. Mas o que vai mudar essa divulgação? O presidente da CBF já disse que a arbitragem errou. O São Paulo já foi informado que a arbitragem interpretou aquilo como um escorregão e por isso não marcou. Os árbitros já foram punidos. O que vai mudar? Para que ir à FIFA para mostrar esse áudio, Garrafa? No domingo, né, nós esmiuçamos demais o tema arbitragem. Ontem no Gazeta Esportiva não foi diferente. Hoje estamos falando novamente. Então eu quero pegar esse meu espaço para dizer o seguinte: o São Paulo não pode se esconder em cima da arbitragem. Concordo com você. Uma coisa é a arbitragem danosa, desastrosa, que ora foi para nesse momento foi para o Palmeiras, mas também já foi favorável ao lado do São Paulo. A arbitragem é horrorosa. O que não dá, Michele, é o seguinte: o São Paulo ficar se escondendo em termos de bola, em termos de jogo. Você está vencendo por 2-0, em casa você toma por 3, apesar da arbitragem desastrosa. Em 19 minutos. 3 gols em 19 minutos em casa. Não vai cabimento. Não pode esconder isso, não. Sem pênalti, ao erro. Mas isso não ofusca em nada o desastre que foi a atuação do São Paulo. Parece que o Palmeiras também não tem nenhum mérito. E o último título do São Paulo aconteceu com um gol de mão do Lucas. Então, assim, deixa eu perguntar, mas assim, o futebol é profissional, certo? Certo. Por que a arbitragem não é? Não, tudo bem, eu até concordo, mas tem que ter profissionalização. Eu não acredito. O que vai mudar se profissionalizar a arbitragem? E o que seria essa vai profissionalização resolver o problema? da arbitragem? Ele vai acertar ou vai errar um lance porque profissionalizar a arbitragem? Sabe por quê? Eu estava escutando hoje uma notícia com o PVC e ele falou que o árbitro do Corinthians e Mirassol apitou o jogo Corinthians e Mirassol. Ele não deveria apitar um outro jogo naquele final de semana. Ele apitou um jogo no domingo, caiu duro, desmaiou. Passou mal. Um jogo na várzea. Por causa do calor e tudo então, mais. assim, eu acho que é importante a gente ter alguns parâmetros, porque deve influenciar no desempenho do profissional, né? Mas agora o Gazeta Esportiva está chegando ao final, são 18 horas e 50 e alguma coisa minutos, 55 minutos, ainda tem mais um pouquinho de tempo. Mas eu queria chamar a Luciana Magalhães. Boa noite, Luciana. Quais são os destaques de hoje do Jornal da Gazeta? Boa noite, Michele. Bem, essas são as principais notícias de hoje. Fernando Haddad diz que determinação de Lula e Trump é virar essa página equivocada. Ministro se diz otimista nas negociações com a Casa Branca. Renan Calheiros sinaliza que Senado vai votar projeto que isenta IR para quem ganha até R$5 mil em 30 dias. Governo limita saque aniversário do FGTS. Ricardo Lewandowski cria comitê de enfrentamento da crise do metanol. Em São Paulo, o corpo da jovem vítima de bebida adulterada é enterrado. Daqui a pouquinho, logo depois do Gazeta Esportiva, a gente espera vocês lá. Obrigada, Luciana. Então, já tem Jornal da Gazeta, mas agora a gente faz um novo contato com o José Paes, está lá no Pacaembu. Zé, o evento está quase começando por aí, então aproveita para atualizar sobre o noticiário do Santos também, por favor. Aqui no Gazeta Esportiva, minha querida Michele Janello Santos, que volta a campo no próximo dia 15, né, que é uma quarta-feira depois da data FIFA, para pegar simplesmente o Corinthians clássico na Vila Belmiro. E aí o Neymar, que está machucado, que não vai voltar nesse jogo contra o Corinthians, publicou lá nas redes sociais, no Instagram dele, ele treinando na casa dele, Neymar, lá na academia, está se recuperando de uma lesão aí na coxa, não importante, Neymar só deve voltar no mês que vem a jogar futebol, mas postou aí que estava lá
na casa dele, treinando, se recuperando para voltar a defender as cores do Santos ainda nessa temporada de 2025. E o técnico Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Santos, vai usando esse período aí sem jogos para tentar reestabelecer a equipe do Santos nesse campeonato brasileiro, né? São 26 rodadas, 28 pontos para o Santos ali em 16º, na beirinha da zona do rebaixamento. A gente lembra que com 26 rodadas no Campeonato Brasileiro de 2023, quando o Santos caiu, o Santos tinha 30 pontos, então tinha uma pontuação melhor do que a pontuação que tem agora no Brasileirão de 2025. Para essa partida contra o Corinthians, expectativa aí em relação a alguns jogadores, por exemplo, Mike e Vitor Hugo, jogadores que não atuaram na derrota para o Ceará pelo placar de 3-0. O Mike tem um caso mais simples aí, um problema não tão grave no joelho, e o Vitor Hugo a gente ainda vai ter que aguardar um pouquinho mais, um problema na coxa, um edema na coxa. Ele já está entregue aí ao departamento físico do Santos, né, a transição física, e a expectativa agora se ele vai ter condições de jogo, vai ter condições de enfrentar a equipe do Corinthians. É um jogador que caiu nas graças do Vojvoda, jogou contra o Atlético Mineiro, jogou contra o São Paulo, vinha tendo uma sequência, atleta de 21 anos, e agora a gente vai aguardar para saber se ele terá condições de entrar nessa partida importante do Santos contra o Corinthians. Repito, quarta-feira, dia 15 de outubro, na Vila Belmiro, uma rodada super importante do Campeonato Brasileiro para o Santos, que está lutando contra a zona do rebaixamento. Devolvo para você aí, Michele, beijo grande para todo mundo e até uma próxima. Obrigada, José Paes. Vamos para o resultado da enquete, então, de hoje? Quem é o grande favorito ao título do Brasileirão? A maioria responde... Flamengo? Como 50% dos votos? O Cruzeiro que você descartou aí, Garrafa. Mas é claro, ali 50% dos torcida do Corinthians não vai votar no Palmeiras. Torcida de São Paulo não vota no Palmeiras. Mas São Paulo com 33 tá. aí, o Flamengo 50%. Mas esse Cruzeiro com 33, os caras não querem votar no Flamengo. Não querem nenhum dos dois, né? É a torcida, é legal. O Corinthians, o Cássio tá lá. O Cássio, voto pro Cássio. Ali tem muito corintiano ali. Tem muito corintiano, mas o Palmeiras tá aí na frente. Se ganhar esse jogo agora da data FIFA, aí 3 pontos e 2 vitórias, Michele Janela. Pessoal, o programa está terminando. Já? A gente vai falar do Neymar, um pouquinho do Santos. Vamos falar do Santos? Olha, o Santos tem problemas para esse jogo. Claro, vai ter provavelmente o retorno do Vitor Hugo, o Mike ficou de fora, deve jogar e tal. Mas, cara, é o Santos sem o Alex, sem o Tiquinho, sem o Neymar, em crise com uma vitória. Mas é um Corinthians também. Mas é um Corinthians também, né, que vem. O Hugo Souza não joga. A questão e a Vila Belmiro? Você acha que vai fazer diferença? O Santos tem 4 vitórias como mandante no campeonato inteiro. Nossa, é muito pouco, gente. O Corinthians, no ano passado... O sapão da Vila Belmiro. Mas o Vojvoda tá dando um toque diferente nesse time do Santos. Você acha? Eu acho. Eu tô decepcionado com o trabalho dele. Eu acho. Salazar, ano passado o Corinthians estava pior que o Santos? Nessa fase, será? Não. Não, né? Não. Bom, gente, agora sim, Gazeta Esportiva termina. Muito obrigada pelo seu carinho. A gente volta amanhã, fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.